A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos, pode se assentar. Aleluias. Como é bom nós adorarmos ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós podemos hoje, por um tempo, adorá-lo em espírito e em verdade. E agora nós vamos ouvir um pouco daquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Então, semana passada nós ouvimos uma palavra tão maravilhosa sobre Deus nos conhecer. E por Deus nos conhecer, Ele sabe que nós precisamos de algumas coisas. Muitas vezes nós precisamos passar por algumas coisas. E nós, sempre quando estamos passando por alguma situação, nós entendemos que é Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, para Jesus, nós entendemos que é o Senhor nos ensinando algo. E o tema da nossa ministração de hoje é: precisamos passar pelos processos de Deus. Fala para o irmão do seu lado: irmão, você precisa passar pelos processos de Deus. Aleluia. Deus nos conhece. Ele sabe aquilo que você vai precisar passar para que você aprenda. Há um propósito em tudo que Deus faz. E o propósito é que nós possamos ser semelhantes a Cristo. Mas para que nós possamos ser semelhantes ao Senhor, nós precisamos passar pelos processos. Quando Deus colocou isso no meu coração, eu fiquei pensando muito sobre quem poderia ser um exemplo para nós na Bíblia, de que passou por algum processo de Deus, por algum tipo de tratamento de Deus. Eu fiquei pensando nos discípulos, fiquei pensando em tantas coisas, mas o Senhor colocou no meu coração uma palavra, um acontecimento que está lá no Antigo Testamento, lá em 2 Reis, capítulo 5. Este homem chamado Naamã, chefe do exército da Síria, será o nosso exemplo de hoje, de um processo de Deus para que ele recebesse uma cura. Talvez você precise hoje de uma cura espiritual. Talvez você precise hoje de um amadurecimento na sua vida. E nós vamos ver aqui como exemplo de Naamã, daquilo que Deus permitiu que ele passasse e daquilo que o Senhor fez nessa história, que há um processo. Sempre vai haver um processo. Nada é por acaso. E se você responder corretamente no processo de Deus na sua vida, você será vencedor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao verso 19. Essa história real, verídica, que vai nos dar base para para a palavra que Deus quer falar ao nosso coração, amém? Glória a Deus. Os irmãos acompanhem aí, por favor. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levou cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-te 7 vezes no rio Jordão.
sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe o teu servo por isso. Disse-lhe Eliseu: vá em paz. Amém? Só até aqui, glória a Deus. Que texto precioso. Quantos aqui nunca tinham ouvido a história de Naamã? Nunca tinha ouvido? Amém? Eu vi uns irmãos aí com mais idade que eu de igreja falando que não ouviu, fiquei preocupado. Glória a Deus, que texto precioso, que história preciosa. Mas nós vamos traçar um paralelo sobre esses 7 mergulhos que o Senhor, através do profeta Eliseu, disse para Naamã, um grande homem, um grande comandante. E nós queremos traçar com alguns processos que Deus permite que eu e você passemos na nossa vida. Nós vemos aqui nessa história que esse homem era um homem muito poderoso. Tinha prestígio, tinha dinheiro, tinha fama. Você dizer, ele levou muita prata, muito ouro. Ele não era qualquer homem. Ele tinha tudo o que alguém precisava para ser feliz. Era um herói de guerra. Ele já tinha ganhado muitas guerras pelo exército da Síria. Sua farda estava cheia de condecorações. Por quê? Pelos seus atos de bravura. O seu nome ocupava os melhores lugares daquele país da Síria. Talvez tudo isso seria o suficiente para ele ser alguém feliz, é ou não é? Tinha tudo, tinha dinheiro, tinha fama, era reconhecido por todas as pessoas. Mas aí no texto que nós lemos diz: mas tem um mas era leproso. Mas tinha uma dificuldade, e havia uma doença. E o que é a lepra? Nós hoje em dia não vemos tanto, mas nós vemos no tempo de Jesus, muitas vezes na Bíblia, falando sobre vários leprosos. E a lepra é uma doença transmissível, causada por uma bactéria. Ela afeta na maioria dos casos a pele e os nervos da pessoa. E ela progride lentamente, com uma média de período de incubação de 3 anos. A principal característica de alguém que possui essa doença é a perda da sensibilidade ao calor e muitas vezes a mutilação de partes do corpo. Hoje, no nosso tempo, existem vários remédios que podem trazer cura à lepra, quando ela é diagnosticada no início da lepra. Hoje já há cura para a lepra, mas naquele tempo isso não acontecia. Nós percebemos que na Síria, que era um país vizinho e rival de Israel, o leproso ele poderia viver normalmente com a sua família. Isso não acontecia em Israel. Em Israel, os leprosos eles tinham que ficar separados. Eles não ficavam junto com o povo, porque uma pessoa que tinha lepra era uma pessoa imunda. Só que esse homem, a Bíblia diz que ele ficou doente, ele não nasceu com essa lepra, até porque ele não chegaria à idade adulta com a lepra. E aí quando ele ficou doente,
O povo dele tinha acabado de ter uma guerra com o povo de Israel. Eles tinham vencido. Ele levou uma moça cativa como escrava dele. E essa moça era uma serva de Deus, que dava testemunho onde quer que ela estivesse. Olha só, ela estava num momento muito difícil. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas mesmo assim lá, ela falou que Deus podia curar aquele homem. Mas hoje eu quero traçar primeiro um paralelo sobre essa doença. Porque muitas vezes nós estamos passando por algumas coisas como cristãos e nós não percebemos que nós estamos ficando doentes. E eu li aqui que uma das características da lepra é que a pessoa perde a sensibilidade ao calor. E muitas vezes, eu queria que você parasse e pensasse, porque muitas vezes nós como cristãos, nós perdemos a sensibilidade à presença de Deus. Deus está agindo no meio da igreja, Deus está fazendo a obra, está falando na célula, muitas coisas estão acontecendo, mas você não se percebe. Deus está querendo usar a sua vida, mas você não está sensível à voz de Deus. Deus está querendo mudar a sua história, mas você perdeu a sensibilidade. Outra coisa importante que nós precisamos perceber, para que nós possamos diagnosticar se estamos ficando doentes espiritualmente, é se o fogo e a paixão de Deus ainda continuam ardendo no seu coração. Porque muitas vezes, por mais que Deus faça, você não percebe. Você acaba virando uma pessoa muito crítica, muito detalhista, e não se percebe que você está perdendo a oportunidade de ser marcado por Deus. Outra coisa referente à doença, a pessoa se torna insensível à necessidade alheia. Doença espiritual aqui que eu estou dizendo. Somente conseguimos enxergar o que? O nosso próprio umbigo. Quando você está ficando doente espiritualmente, você só consegue perceber a sua necessidade. Às vezes tem alguém que você pode ajudar, mas você só pensa na sua necessidade. Quero que você se atente. Será que você está ficando doente? Leproso espiritualmente? Outra coisa, manchas no corpo. Ou seja, essa era uma característica. Como que sabia que alguém tinha lepra? Se o corpo dele fosse manchado, ficava esbranquiçado. E muitas vezes nós estamos ficando doentes espiritualmente. Ou seja, o pecado já está tão impregnado na pele, que aquilo que alguns anos atrás era abominável para você, hoje se tornou uma coisa normal. Tudo vira normal. Por quê? Está ficando doente, não há sensibilidade espiritual, torna-se uma doença transmissível. Ninguém podia ficar perto de um leproso, porque você poderia pegar, corria um grande risco de pegar. E muitas vezes uma pessoa doente espiritualmente no meio da igreja, o que ela faz? Ela transmite essa doença para outros. Outras pessoas em contato com essa pessoa também vão ficar doentes. Outra coisa, mutilação de partes importantes do corpo. Ou seja, quando estamos insensíveis, nos tornamos contagiosos. E vemos que parte do corpo de Cristo começa a ser afetada por nossa causa. Olha só, nós estamos traçando aqui um paralelo entre uma enfermidade que é muito grave, com algo que pode ser muito grave no nosso espírito também. E nós precisamos tomar cuidado. Fala para o seu irmão, toma cuidado. E Deus, Ele por nos conhecer, Ele sabe que nós precisamos passar muitas vezes por esse processo de cura espiritual. E Deus começa esse processo aqui, nós vemos, na vida de Naamã. Naamã, ele só conseguia enxergar o que? A enfermidade física dele. Ele não sabia que ele precisava ser curado de algo no seu espírito. Ele não sabia que ele precisava de fato ter um encontro com Deus. Percebam, no começo do texto nós lemos lá, se os irmãos conseguirem projetar rapidinho, só para os irmãos se situarem no que eu vou dizer. No versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, por meio de Naamã, o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Quem que deu a vitória para a Síria? O Senhor. E sempre quando a Bíblia escrever Senhor com letra maiúscula, está falando do nosso Deus. Olha só, ele era do exército inimigo, ele era de outro país, mas Deus gostava de Naamã. Através da vida de Naamã, Deus tinha dado vitória para o exército da Síria. É o que a Bíblia nos diz. Através de Naamã, o Senhor tinha dado vitória. Então, aí eu fiquei pensando, Naamã não sabia, mas havia um plano perfeito de Deus para a vida dele. E até aquela enfermidade que ele pensou que seria para a morte,
foi para a vida realmente para ele. Porque como nós lemos no texto e falaremos sobre isso, no final ele se converteu ao Senhor, amém? Glória a Deus. E aí nós vemos aqui o que eu falei sobre a moça que se converteu, que era cristã e servia a esposa de Naamã. E ela disse para ele, para a esposa de Naamã: se o meu senhor, se Naamã for até Israel, se ele fosse lá e tivesse contato com o profeta de Israel, Eliseu, ele seria curado. Vocês lembram quem era Eliseu? Ele era um dos homens que nós comentamos, que nós compartilhamos aqui, que era o quê? Perseverante. Foi ou não foi? Eliseu foi um dos perseverantes que nós compartilhamos aqui. E olha só, Eliseu aqui num contexto também sendo grandemente usado por Deus. Mas aí a moça, a serva do Senhor, falou para eles irem até o rei. Falou: leva uma carta para o rei, fala para o rei. Não foi isso que ela falou. Ela falou o quê? Para que eles fossem até Eliseu. Só que o rei da Síria não sabia quem era Eliseu. E ele mandou uma carta para quem? Para o rei de Israel. E o rei de Israel ficou temeroso. Por quê? Porque esse tempo era um tempo de paz entre Israel e entre a Síria. Não estava havendo guerra. Eles estavam vivendo em paz. E aí o rei de Israel ficou preocupado, porque ele não podia fazer nada. E realmente muitas vezes nós não podemos fazer nada, mas o nosso Deus pode. Só que havia um profeta lá, que estava atento às coisas. Eu e você precisamos ficar atentos, porque Deus pode te usar em qualquer momento. O profeta podia ter deixado lá e falar: não, veio falar comigo, então... Não, ele falou: não, isso aí é coisa de Deus. Sabe, às vezes Deus quer te usar, mas você fica no seu canto. Ah, mas não veio falar comigo, não me chamou. Eu estou aqui, meu líder tem que vir aqui falar comigo. O pastor está me vendo. Não, irmãos, o profeta falou: ó, manda vir aqui, é comigo, isso é comigo. É para curar, eu sou servo de Deus. Eles vão ver o quê? Que aqui é um homem de Deus. Ele não perdeu a oportunidade. Fala para o seu irmão: não perde a oportunidade não. E aí, Naamã, cheio de pompa, eu imagino que ele andava todo fardado e cobrindo a sua enfermidade para que ninguém visse. Ele chega até Eliseu. E quando ele chega até Eliseu, Eliseu nem o recebe. Ao contrário do que ele pensou, talvez ele pensou que Eliseu ia bater continência, ia pedir um autógrafo, ia falar: nossa, realmente você é embaçado, você que derrotou vários desertos. Não, nem foi lá. Mandou Geazi, falou: vai lá, fala para ele se banhar. Isso deixou Naamã contrariado. Olha só, Deus tratando Naamã já. Naamã achou que ele era o cara. Mas o profeta, quando você é homem de Deus, você não precisa se preocupar. E aí Eliseu nem quis recebê-lo e mandou ele, falou: vai lá se banhar 7 vezes. Irmãos, eu percebo nesse texto aqui que Naamã era um homem bom. Porque percebam, quando Naamã fica contrariado com a ordem do profeta, ele fala: não, esse profeta está de brincadeira. Se fosse para mim tomar banho, eu tomava banho nos rios lá da Síria. Lá os rios são bem mais bonitos, bem mais limpos. O que o servo dele fala? Como que o servo dele chama ele? Vocês perceberam o texto? Estou pegando vocês hoje, né? Meu pai, olha só, o chefe do exército, olha a intimidade que os homens que andavam com ele tinham com ele. Por quê? Porque ele deveria ser alguém firmeza, gente boa, né? Bom, amável. Como que pode? O cara é o chefe do exército, e aí os caras que estão sobre a sua ordem, os soldados, vai falar: pai, você só chama de pai se você tem intimidade, ainda mais não sendo seu pai, é ou não é? Fala: meu pai, pensa bem. Tipo assim, entra no processo. Vai que você fica curado. Você não tem nada a perder. Se ele te pedisse coisas maiores, você não faria? E aí nós vemos aqui Deus começando a trabalhar na vida de Naamã. E aí nós vamos compartilhar aqui sobre 7. Traçar um paralelo sobre esses 7 mergulhos com Naamã, comparando com o processo de mudança de Deus nas nossas vidas. Talvez você não precise passar por todos esses 7 que eu vou compartilhar aqui, mas talvez com algum você se identifique. Isso não está na Bíblia, isso é algo que Deus colocou no meu coração para que nós possamos entender que Deus sempre trabalha através de processos. E nós vamos comparar esse primeiro mergulho de Naamã 7 vezes, irmão. Ele teve que ir lá e mergulhar
Você imagina, eu imagino ele, né? Mesmo sendo bom, nós vimos aqui que os soldados dele chamavam ele de pai. Acho que ele não falou, a Bíblia não fala, mas ele ficou pensando, eu vou mergulhar 7 vezes. Mas se eu não ficar curado, corre Eliseu. Porque ele tinha poder para mandar matar Eliseu. Mas só que ele foi. E aí, o primeiro mergulho de Naamã, que eu quero traçar um paralelo com os irmãos, é o mergulho da renúncia. Porque se você quer receber algo de Deus, você vai ter que renunciar a algo. Só que muitas vezes nós queremos receber as coisas de Deus, mas não queremos renunciar a nada. Naquele momento, aquele homem teve que renunciar ao seu orgulho, à sua vaidade. Ele era o chefe do exército, mas teve que tirar a roupa na frente de todo mundo, porque imagina, né? A notícia deve ter corrido ali pela frente que estava ao lado. Olha lá, o chefe do exército da Síria, Naamã, vai mergulhar, o profeta que mandou, e deve ter ficado algumas pessoas ao redor vendo o que ia acontecer. E ele teve que renunciar a toda a pompa, a tudo que ele tinha. Ele era um homem de muito conceito. E eu quero te dizer, se você quiser receber algo de Deus, você vai ter que fazer alguma renúncia na sua vida. É impossível nós termos um relacionamento com Deus, queremos algo de Deus sem renunciar a nada. Só que as pessoas querem ser abençoadas por Deus, querem que Deus abra as portas, mas não quer renunciar. Quer continuar vivendo a mesma vida, quer continuar com os vícios, quer continuar com as amizades erradas, quer continuar com as coisas erradas, não quer renunciar. Se não renunciar, não há cura. Naamã teve que renunciar a todo orgulho, a toda vaidade. Ele se achava o cara. Como que pode esse profeta nem vir me receber? Pensei que ele vinha aqui, ia gritar, ia clamar, ia pôr a mão em mim. Não! O profeta só deu a ordem de Deus, mas teve que haver renúncia. Fala para o irmão do seu lado, irmão, é preciso haver renúncia. Aleluia. É impossível receber algo de Deus sem primeiro renunciar. Muitas pessoas dizem que querem viver uma nova vida, querem ter as suas feridas curadas, mas não querem renunciar à vida que vivem. Sem renúncia não há vitória, amém? Segundo mergulho da fé. Ele teve que crer, teve ou não teve? Por mais que a fé dele não era tão grande assim, em relação a crer nos 7 mergulhos de primeira, só o fato de ele ter acreditado na palavra daquela moça já foi uma atitude de fé. Se você e eu queremos receber algo de Deus, nós precisamos ter fé. Se nós não tivermos fé, nós não iremos alcançar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Porque se você não tiver fé, não adianta nada. Não falar para você, Deus vai fazer, Deus pode fazer. Sabe por quê? Tudo na nossa vida espiritual é por meio da fé. Se você não acreditar que Deus pode mudar a sua vida, não adianta eu acreditar por você. Eu falo para a pessoa, Deus pode te mudar, só depende de você. Creia, se posicione, renuncie. A pessoa fala, mas será que Deus vai fazer? Se ele não tivesse fé, ele não teria ido até o profeta não teria dado a ordem, e ele não seria curado. Nós precisamos ter fé. A palavra de Deus diz que quando a nossa vida com Deus depende muito da fé. Por quê? Porque Deus é Espírito. Nós precisamos crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. Quantos aqui estão dispostos a assumir a sua fé? Amém. Aleluias. Então quando alguém falar para você, Deus vai fazer, creia que Ele vai fazer. Lá em Tiago 1, 6, 7 diz assim: peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Se você não tiver fé, você não vai receber. Amém? Fala para o irmão do seu lado, irmão, é necessário ter fé. Terceiro mergulho, irmãos, dedicação. Dedicação, como assim, pastor? No verso 5 diz assim: levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Numa outra tradução que eu coloquei. Irmãos, ao sair da terra dele, Naamã, ele não se preocupou só em ser curado. Ele quis dedicar algo.
Ele quis presentear. Sabe, muitas vezes nós queremos só receber, não queremos dar nada. Queremos que Deus resolva todos os nossos problemas, mas não estamos nem aí com a obra de Deus. Se você quer ser abençoado por Deus, tenha um coração dedicado a Ele, tenha um coração grato a Ele. Então nós precisamos dedicar. Você percebe aqui que ele não tinha recebido nada, mas ele já foi pronto para dar algo. Qual é a sua disposição em dar? Ou você só pensa sempre em receber? Não quero dar nada, eu só quero receber, só quero sugar, só quero ter. Nós precisamos ter um coração disposto a compartilhar, a agradecer. Qual era a atitude dele? Qual foi o pensamento dele aqui? Eu vou lá, vou ser curado e vou agradecer. Vou agradecer como? Só com as minhas palavras? Não, eu vou dar algo para aquele homem. Ele não quis, a Bíblia não diz que ele chegou lá querendo comprar Eliseu, não. Ele não falou, no texto não diz aqui que ele chegou e Eliseu falou, ó, tá aqui, ó, tô aqui, tantos quilos de prata, tantos quilos de ouro, eu tô te dando, comprando a minha cura. Não, Eliseu nem ficou sabendo que ele tinha tudo aquilo e de valor para dar para ele. A intenção dele era dar em agradecimento, em dedicação por aquilo que ele receberia, amém? Glória a Deus. Quarto mergulho, obediência. Se nós queremos receber as coisas de Deus, nós precisamos obedecer. Quando que ele obedeceu? Quando ele foi ao rio e lavou-se. Verso 10: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Havia alguma possibilidade daquele homem receber a cura sem obedecer? Não. Nós só recebemos as coisas de Deus se nós formos obedientes a Ele. Qual é a sua disposição em obedecer a Deus? Nós sabemos o que Deus quer de nós, mas muitas vezes nós não temos disposição em obedecer. Quero te dizer algo: obedeça a Deus completamente, sem questionar. O servo dele, e por isso que é importante nós termos irmãos que nos amam ao nosso lado. Os servos dele, aqueles soldados, foram muito importantes na vida de Naamã, porque por eles sozinhos ele não tinha obedecido, é ou não é? Mas por isso que é bom você ter alguém na sua célula, por isso que é bom você estar numa célula. Porque o irmão fala: irmão, você não está vendo, está errado, faz isso aqui, ó, faz isso aqui que vai dar certo. E aí quando ele fez, ele foi pelo caminho da obediência, o Senhor o curou, amém? Glória a Deus. Quinto mergulho, mergulho da humildade. Olha só, Deus queria tornar Naamã alguém humilde, e para isso ele teve que passar por um processo. Porque como nós vemos aqui, ele não era alguém humilde, tão humilde assim. Lá no verso 11 e 12 diz assim: pensava eu que ele sairia a ter comigo. Por quê? Porque ele pensou que ele era o cara, como nós já falamos. Mas Deus quis mostrar para ele que no processo de Deus na nossa vida é necessário ter humildade. Deus não se agrada dos soberbos. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos ser homens e mulheres humildes. Será que você hoje está disposto a tomar ou a mergulhar o mergulho da humildade? Deixar Deus levar ou lavar todo o orgulho da sua vida? Ah não, mas eu não vou pedir ajuda não. Isso é orgulho. Tem pessoas que acham que só não é humilde quem tem muito dinheiro. Não, tem muita gente que não tem nada e não é humilde. E Deus permite que você passe pelo estreito, porque você precisa ser humilde. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele era humilde. E se nós quisermos nos parecer com Ele, nós precisaremos ser pessoas humildes. A humildade é necessário, amém? Glória a Deus. Sexto mergulho, compromisso. Olha só, quando esse homem foi curado, o profeta não precisou falar para ele: ó, a partir de agora, você foi curado, né? Então, toma cuidado, não vai adorar outro Deus não. Ó, a partir de agora, você sabe quem te curou, né? Não. Olha só, no versículo 15 ao 17 ele diz: reconheça que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E aí ele faz o quê? Peço-te uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses. Se converteu, e ele mesmo se compromissou com o Senhor. Se nós queremos receber as coisas do Senhor, nós precisamos ter compromisso com Ele, porque Ele tem compromisso conosco.
O Senhor não é uma barganha. Ele não quer negociar com você, mas por receber de Deus. Eu sempre falo isso. Nós damos oferta, nós dizimamos, não daquilo que não temos, mas daquilo que Deus já tem nos dado. Porque eu quero dizer que Deus não tem te dado nada. Você não precisa entregar nada aqui. Nós não queremos negociar. A igreja não está para negociar com ninguém. Ah não, você precisa dar, não, Deus não vai te dar. Não! Nós damos porque o Senhor já nos tem dado. Nós temos um compromisso com o Senhor, porque Ele já se comprometeu conosco antes, dando o Filho dEle. Por isso que eu entreguei a minha vida por Jesus, porque Ele se entregou primeiro para mim. E por isso nós podemos ter um compromisso com o Senhor. Irmãos, aqueles que não têm compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com eles. Deus não tem compromisso de te livrar, de abrir porta de emprego. Deus não tem compromisso de te dar nada, se você não tem compromisso com Ele. Mas aquele homem, sem que ninguém ensinasse ele, Deus já começou a gerar algo no coração dele, e ele se comprometeu. E eu acho isso tão interessante. Ele falou, só tem uma coisa, ele começou já a se comprometer tanto, o nível de comprometimento dele foi tanto, que ele já começou a prestar conta para Eliseu. Ele falou, só que tem o seguinte, ele foi nos detalhes, irmão. O meu Senhor, ele não veio morar em Israel, ele voltou para a Síria. O rei da Síria, ele adora a um Deus chamado Rimon. E ele, toda vez que ele vai ao altar lá de Rimon para adorar, ele exige que eu vou com ele. Ele segura nos meus braços para ajoelhar, eu preciso ajoelhar com ele também. Mas eu quero deixar claro, olha só o grau de compromisso. Eu estou fazendo aquilo só porque eu sou servo dele, mas eu não estou adorando ele não, viu? Eliseu ia estar lá? Eliseu ia ver? Não. As pessoas da sua célula, o pastor não está vendo o que você está fazendo, mas o teu compromisso com Deus é o que não te faz você pecar. É ser realmente aliançado com Deus que faz com que você ande uma vida diante de Deus. Ninguém pediu para aquele homem fazer nada, mas ele entendeu, amém? Que precisava ter um compromisso com Deus, aleluia. Ele já tinha sido curado, ele podia ter virado as costas, ido para a casa dele, já tinha recebido a bênção dele. Mas não, ele quis se compromissar com o Senhor. Ser compromissado com Deus é uma escolha sua e minha, amém? Sétimo mergulho, o mergulho do perdão e da paz. Quando ele foi falar com o servo do Senhor, e Eliseu pega e fala para ele, não precisa dar nada. Deus não cobra por aquilo que Deus faz. Este é um princípio. Deus nunca vai te cobrar por aquilo que Ele faz. Mas Eliseu falou para ele, vai em paz. Vai em paz. Vai em paz em relação ao quê? Aquilo que Naamã estava preocupado, que nós acabamos de compartilhar. Por quê? Porque de fato Naamã tinha se convertido ao Senhor. Ele tinha dado testemunho e falou, a partir de hoje eu vou adorar e servir somente a esse Deus. Mas havia uma preocupação na vida dele. Eu quero te dizer que se você está disposto a renunciar, a se entregar, a ter humildade, você pode ter paz. Você recebe o perdão do Senhor. Muitas pessoas não entendem essa questão da paz que o Senhor coloca no nosso coração, que é totalmente diferente da paz do mundo. Porque a paz que o mundo pode nos dar depende muito da circunstância, nós falamos muito sobre isso. Mas a paz do Senhor, como a Bíblia diz, excede todo entendimento, porque não tem a ver com a circunstância da sua vida. Então nós precisamos mergulhar na paz do Senhor. Eu imagino que quando ele mergulhou pela última vez e saiu curado, houve uma paz enorme dentro dele. Quando ele olhou para as suas mãos, olhou para o seu corpo e não viu mais nada branco, e a Bíblia diz que a pele dele ficou como criança. Imagine a paz. Ontem eu estava na célula e a irmã Raquel vai testemunhar, eu creio, na igreja, mas ela contou o testemunho daquilo que Deus fez, do rim dela, totalmente compatível, o rim que ela recebeu. E ali nas palavras da irmã, eu pude perceber a paz de Deus nela. O rim que ela recebeu era totalmente compatível. Vou contar, depois a irmã conta de novo, tá? O médico falou, não tem ninguém que receberia esse rim era para você. Aleluia. Irmãos, quando nós recebemos as coisas de Deus, isso nos traz paz.
nos traz alegria, nos traz vida, e não tem como nós não queremos retribuir ao Senhor. Perceba, esse homem teve que passar por um processo. Muitas coisas tiveram que acontecer. Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós começamos a nos relacionar com o Senhor, nós precisamos entender, Deus vai permitir que nós passemos por alguns processos. Processo de renúncia, processo de fé, processo de dedicação, de obediência, de humildade, compromisso. Por quê? Porque Deus tem muitas coisas para fazer na nossa vida, mas para que nós possamos receber de Deus, nós precisamos estar preparados. Irmãos, há um propósito de Deus em nos tratar. E lá em Efésios 4, do 13 ao 15, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito de Deus, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus em permitir que eu e você passemos pelos processos. Por que nós precisamos passar por esse tipo de processo? Porque Deus nos conhece. Deus conhecia Naamã e sabia que ele precisava passar por aquilo. Deus podia ter poupado Naamã daquelas coisas? Podia. Naamã pode ter se sentido humilhado? Pode. Mas muitas vezes, quando Deus quer tratar com você, você pode até se sentir humilhado, mas a vitória na sua vida é certa. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que nós, quando nós estamos diante de Deus, o propósito de Deus é nos tratar. Então, o processo normalmente não é fácil, é difícil. Para Naamã foi fácil? Não foi fácil. Para mim e para você vai ser fácil? Não vai ser fácil. Eu não sei qual o processo, qual o banho, qual os mergulhos, se você vai ter que mergulhar nesses 7, se tem mais um monte que você precisa. Mas o que Deus quer te dizer hoje é que você vai precisar passar pelo processo. Naamã foi aprovado porque ele fez certinho o que Deus falou. 7 vezes fez 7. Não fez nem 8 e nem 6. 7. Deus, ele é perfeito. O plano de Deus para mim e para você é um plano perfeito. É perfeito. Naamã não sabia, mas Deus tinha um plano perfeito. 7 no mundo é o número da mentira, né? Para vocês verem como que o diabo quer descaracterizar o plano de Deus. Mas na Bíblia, o 7 é o número da perfeição. 7 é o número completo. 7 é o número perfeito. 7 para Deus é um número exato, um número perfeito. Deus criou tudo em 7 dias. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como as pessoas são enganadas pelo diabo, mas nós não. Então saiba que Deus, ele tem um plano perfeito para você. Deus, ele não se engana. Se você tem passado por alguma coisa, alguma dificuldade, saiba, esse é o propósito de Deus, para que você seja vencedor. Naamã voltou para a Síria, outro homem, transformado, curado no corpo, mas também curado na alma. A Bíblia diz, como eu disse aqui, que ele nos parece ser que era um homem bom. Os homens aclamavam ele de pai, os soldados, o servo dele. Imagine agora que ele era um servo de Deus. Como deveria ter sido maravilhoso para aqueles homens se relacionar com aquele profeta, com aquele homem, com aquele general. Mas o que eu queria encerrar falando sobre a serva de Deus, sobre a moça que trabalhava na casa de Naamã. Porque muitas vezes nós, quando não recebemos aquilo que queremos da parte de Deus, ficamos empurrados. Quando Deus, ele nos coloca em alguma provação, ficamos bravos com Deus. Olha só a atitude daquela moça. Ela tinha todos os motivos. Para quê? Para não falar de Deus para ninguém, não é? Deus permitiu que ela fosse presa como escrava. Ela era livre lá em Israel, mas ela foi presa. Mas olha a atitude daquela moça, mesmo presa, mesmo não fazendo aquilo que era o sonho dela pessoal, mas ela não sabia
relacionavam com aquele homem. Porque quando ele chegou na cidade dele, no país dele, as pessoas viram, eu tenho certeza que muitas outras pessoas creram no nosso Deus, por causa da cura de Naamã. A Bíblia não fala, mas com certeza, vocês sabem, a cura mexe com as pessoas, não é? As pessoas começam a acreditar naquilo que não acreditavam. Mas olha a atitude daquela moça, que podia ter ficado empurrada. Deus não me ama, Deus me jogou aqui, agora eu sou escrava. Olha essa humilhação que eu estou passando, eu tinha minha casa, eu estava com a minha família, e Deus me colocou aqui. Mas ela era uma mulher de Deus. Aonde Deus te coloque, homem e mulher, moço e moça, seja fiel a Deus. Ela foi fiel, ela testemunhou de Deus. Isso mudou a história de muitas pessoas. Mas quantas vezes nós só se preocupamos conosco? Ah, você está passando por um problema? Ah, eu não quero nem saber, não quero mais saber da igreja, eu não quero saber da célula. Meu líder que não venha me ligar, me mandar mensagem, que eu não estou aí mais para ninguém. Se essa moça tivesse essa atitude, nada disso teria acontecido. Mas ela era fiel a Deus. E ela deu testemunho do Senhor. Ela falou para a senhora dela agora: se o meu Senhor, Naamã, conhecesse um profeta, ele seria curado. Porque é um Deus que eu sirvo, que é poderoso. Eu tenho certeza que a relação daquela jovem com aquela família e com aquele povo nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque ela testemunhou. Qual tem sido a sua atitude em meio ao processo? Havia um processo na vida de Naamã, mas também havia um processo na vida daquela moça serva de Deus. Eu tenho certeza que ela foi aprovada. Como que você tem respondido em meio ao processo que Deus tem te colocado? De renúncia, de acrescentar a sua fé, de ser grato a Deus por aquilo que Ele tem te dado, de obedecer ao Senhor, de ser alguém humilde, de ter compromisso com a obra, com o reino de Deus. Qual tem sido a sua atitude em meio ao processo que Deus tem te colocado? Queria que você se colocasse de pé, nós vamos orar agora. Jesus não se engana. Você está inserido no projeto de Deus. E é um projeto de Deus muito maior do que eu e você. Mas que para que nós possamos desfrutar, nós precisamos dar a resposta certa em meio ao processo. Jesus, Ele é o plano perfeito para nós. Mas nós precisamos responder a Ele. Qual tem sido a sua resposta? A resposta daquela moça foi perfeita. Ela entendeu. Ela entendeu que ela não estava ali por acaso. Ela entendeu que o plano de Deus, sabe? Caiu a ficha, ela falou: entendi. Deus me trouxe aqui porque Ele queria curar. Deus queria trazer vida onde tinha morte. Sabe, Deus tem te colocado em lugares e você muitas vezes tem ficado desapercebido. É lá onde Deus quer usar a sua vida. É lá onde Deus quer fazer de você alguém notável. Eu queria louvar ao Senhor junto com os irmãos praticantes. Queria que você pensasse nessa palavra. Nós precisamos passar pelos processos de Deus. Não tem como pular etapas. Não tem como viver com Deus sem renunciar. Não tem. Louve o Senhor, depois nós vamos orar. Aleluia. Encher seu coração,
Deus quer que você seja humilde. Deus quer que você obedeça. Deus quer acrescentar a sua fé. Deus quer que você seja alguém mais entregue, mais dedicado, mais grato a Ele. Deus quer que você se torne alguém compromissado. E como Deus faz isso? Através do processo. Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse no que você tem vivido. Será que você tem respondido a Deus positivamente? Será que assim como Deus com certeza se agradou da atitude daquela moça, Deus tem se agradado da sua atitude em meio ao processo que Ele te colocou? Deus quer que você renuncie muitas coisas. Talvez você tenha pensado, mas eu já tenho renunciado muito, isso é pouco. Deus sempre vai querer mais de nós, porque Ele sempre tem mais para nos dar. Deus sempre vai querer mais de mim e de você, porque Ele sempre tem mais para nos dar. Qual tem sido a sua atitude em meio ao processo? É impossível alguém se relacionar com Deus sem passar pelo processo. Esse é o tempo de reflexão, de pensar. Sabe por quê? Talvez você não esteja entendendo, mas isso é um complemento daquilo que nós ouvimos na semana passada. Deus te conhece. Ele sabe o que você precisa passar. Só que tem muitas pessoas que estão aqui hoje que não estão percebendo a oportunidade que Deus está te dando. A oportunidade de ser alguém notável. A oportunidade na sua célula, na sua família. Deus está te dando a oportunidade. Mas você não sai, você não se move. Aquela moça aproveitou a oportunidade. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje. Se renda a Ele, se entregue a Ele. Queria que você orasse agora. Coloque seu mão no seu coração e orasse. Não vou chamar ninguém aqui à frente. Talvez você tenha sido tocado por essa palavra. Então você pode falar com Deus: Senhor, me perdoa, eu dei errado. Mas hoje eu quero me posicionar. Eu quero renunciar. Eu quero fazer da maneira certa. Não tem como cortar caminho. Ou você faz certo, ou você será reprovado por Deus. Espírito Santo de Deus, obra tua, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro pela tua igreja agora, e que os meus irmãos, as minhas irmãs entendam a oportunidade que o Senhor tem nos dado, de sermos usados pelo Senhor como nunca fomos antes, de responder ao Senhor que tem um plano perfeito. Muda as nossas vidas, muda as nossas histórias, Pai amado, que nós possamos, Senhor, de fato, Senhor, respondermos e entendermos o processo do Senhor nas nossas vidas. Obrigado pela tua palavra. E que aquilo, Senhor, que eu, pela minha limitação humana e falha, não pude passar, que teu Espírito que habita em nós possa falar aos nossos corações. Que nós não possamos fugir do processo, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?